Boa tarde, galera. Esse vídeo eu vou falar dos métodos do trabalho de um historiador. O método usado pelo historiador é o método historiográfico. E a ciência histórica, ela é uma ciência que tem as suas particularidades, porque tem um elemento de subjetividade no que se refere à escolha do objeto do historiador. Todavia, o historiador ele trabalha pensando é, na, na perspectiva do tempo que ele está analisando. Ele não julga valores, fatos, pessoas segundo os valores atuais, porque isso não seria fazer história. Isso é fazer anacronismo histórico, que é algo pernicioso com relação ao conteúdo de história. O historiador ele trabalha feito um investigador de polícia. É, segue o mesmo procedimento. Ele analisa os documentos pertinentes a uma temática historiográfica e usa seu método, que pode ser um método marxista, pode ser um método comparativo, método análise marxista, comparativa, equitativa e vários elementos para delinear o seu trabalho. E há várias tendências dentro desse tocante historiográfico, como por exemplo a pós-moderna, que vem o elemento do cultural arraigado na historiografia pós-moderna. Todavia, uma definição que eu gosto de apreciar sobre a história é que a história são as ações humanas inseridas no tempo e espaço. Ou seja, como bem disse Mark Bloch, ou seja, são as ações humanas. Por isso tem que ficar bem claro diferenciar história e passado. Nem tudo é história dentro do passado. Por exemplo, os únicos seres que têm história é os seres humanos. Os outros animais têm passado e não história. E nesse sentido que a subjetividade do historiador vai atuar, porque o historiador ele trabalha de acordo com o gosto que ele tem. Por isso as especialidades, por exemplo, existem esses historiadores que seguem a linha da história cultural, outros que preferem analisar a história do Brasil, história de Goiás, história da África, história da outros o patrimônio, a análise do patrimônio histórico, que são no caso os culturalistas, outros o econômico, como é o caso dos marxistas, cuja a linha eu me incluo, apesar de não ser um marxista radical, tanto é que eu não sou ateu. E nessa questão do elemento de sintetizar, ou seja, fazer um resumo da história que está analisando através da análise dos documentos. Essa sintetização que vira a narrativa histórica. Portanto, o historiador é aquele profissional que trabalha com a história e muitos lecionam também. Tanto é que a maioria é professor de historiador. E sobre o tocante do elemento pesquisador, ele trabalha como se fosse um investigador de polícia, analisando os documentos, obras que trabalharam o tema, mesmo os documentos de fatos, por exemplo, documentos oficiais. Há também uma valorização da oralidade, por exemplo,
é, em áreas, por exemplo, a história da África, que tem pouca coisa escrita, aliás, melhor dizendo, eles resgatam através da oralidade aquele conteúdo historiográfico. Por exemplo, a herança cultural africana do Brasil, essas coisas que fazem o trabalho de um historiador valer a pena, né? Que é reconstruir os fatos, as ações que motivaram transformação na sociedade. E no mais, galera, falou!